Vamos aí então para a utilização de várias técnicas aí que o pessoal geralmente vê no curso de cálculo 2, mas utilizando Python, NumPy, SymPy praticamente. Anteriormente eu já fiz um vídeo sobre o que é utilizado geralmente no primeiro ano do curso de cálculo, né? Eu vou deixar ele aí num card aí para vocês assistirem se não assistiram ou revisar se precisar alguma coisa. E E agora vamos para coisa com mais, né, mais variáveis, integrais de linha, derivadas parciais, é, produto escalar, produto vetorial, coisa desse tipo, que também é muito utilizado aí. E é, nem sempre tudo o que a gente vai fazer por agora pode ser feito simbolicamente com o SymPy. Dependendo do que você estiver manipulando, vai dar tranquilo. Agora vai ter algumas que não. E aí geralmente ou o programa fica rodando sem parar, nunca termina, ou ele dá algum erro. Nesses casos, então a gente vai utilizar um novo pacote, que é o SciPy, para ele então a gente pegar as funções dele e fazer algo mais numérico e sair algum resultado. E aí a interpretação tem que ver o que pede o problema ou a situação que você está trabalhando. Como feito também na de cálculo 1, a gente vai usar o NumPy, o SymPy, eu chamo algumas outras aqui, a Matplotlib, e para quando não conseguirmos fazer a integral, ou seja, o que for de maneira simbólica com o SymPy, a gente vai usar o SciPy, o integrate do SciPy, e eu chamei essas duas funções aqui, quad e quadvec, que elas vão fazer o que é necessário aí quando não for possível. Então a gente chama todas as bibliotecas aí, as importações. A gente então faz definições de símbolos, né? A gente vai sempre tentar utilizar simbolicamente, mas quando não der eu uso o SciPy. Então aqui eu chamo x, chamo y, chamo z, e agora eu começo a chamar outros tipos de funções. Um u, o 2, o 3, no caso aqui, para vocês verem dois tipos de chamado de vetores aqui. V1, V2, V3 e um outro parâmetro t. E aqui vou simplesmente eles, né? Não vou passar mais nenhum tipo de informação sobre eles. Chama eles, é bem parecido com o do outro vídeo, é só o SMP Symbols, SMP é o SymPy. E vetores, por exemplo, você pode chamar de duas maneiras. Com o NumPy, ele vai ser sempre numérico, você vai ter sempre que passar um valor ali, né? Por exemplo, eu fiz o A e o B aqui numérico, A e B 1, 2, 3, 7, 8, 9. E o IV eu já fiz ele mais simbólico. Então você chama a função matrix do SymPy e coloca, no caso aqui do U, eu coloquei o 1, o 2, o 3 e o V, os dele. Então quando você fizer isso, né, só para dar uma olhada, você chamar o A, ele vai mostrar um array 1, 2, 3. Se você chamar o U, ele vai mostrar um U, 2 e 3, né? Um pouco mais praticamente quase como está aí no curso de cálculo, no curso de física. A adição, então, ela é feita muito simples. Vou utilizar os dois numéricos, por exemplo, né? 2 vezes A mais B. Ele dá um array já fazendo isso, né? Então ele multiplica 2 vezes 1, 2, mais 7, 9. Daqui faz tudo. E com os simbólicos aqui pelo SymPy, ele já coloca um pouco mais no tipo de equação, né? Que ele não coloca. E aqui então você pode fazer substituição utilizando as funções para o que é 1 ou 2 em cada um e ele faz a conta para você. O produto escalar pelo NumPy ele é feito pela função dot também, você chama dot e coloca A e B e ele já te dá aqui o produto vetorial, né? E simbolicamente pelo SymPy, você chama a função, a primeira função que você quer, ponto, dot, e a segunda função dentro do dot. Quando você faz isso, ele faz aqui, no caso como está em letras, né, o 1, o 2, ele faz essa forma mais geral aqui.
O produto vetorial é semelhante ao cross, pelo NumPy é o cross AB, ele vai te dar um array, e pelo SymPy é o .crossV, né? O vetorial V aqui no caso. E ele vai te dar então a cada segmento aqui corretamente com a sua letra. A norma de vetor, né, um comprimento aí, como alguns falam. Ele é, pelo NumPy, você tem que chamar o linalg, né, linear algebra, e a norm, passando então o seu array do NumPy aí que você quer. Opa, com caps lock. E ele faz então a norma daquele 1, 2, 3 aqui. Já o SymPy, você chama o vetor que você quer, ponto norm, abre e fecha parênteses, né? E ele vai te dar então a raiz quadrada do módulo de cada um dos componentes aí esse array aqui, né, no SymPy, mas do vetor. Projeção vetorial, né? Você tem um vetor V, um vetor U, e você quer saber quanto de U está em V, né? Projeção dele aqui, como se fosse uma sombra. Pelo NumPy você faz o NumPy dot, né? Que seria o que? A equação dessa projeção, né? É o produto escalar de um pelo outro dividido pela norma do segundo, que é o que você quer saber, né? Saber da projeção do outro, vezes o V. Então, no caso do NumPy é NumPy.a para você fazer o produto escalar dividido pela norma dele, no P norm B, norma do V, vezes o V, que no caso lá a gente colocou o B, né? A gente fazendo A, B, projeção de B em A. Então, ele vai te dar um array aí que te mostra cada componente dessa projeção no A, né? Do B no A. E no SymPy é a mesma coisa, só que você usa o .v, que é para você fazer o produto escalar de U com V, a norma do V ao quadrado, vezes o próprio V. E aí, quando você faz isso, ele já te dá a forma mais, né, geral possível aí. Então, você depois substitui, faz as substituições de 1 ou 2 e ele faz o cálculo para você. Né, linhas e planos, você pode ter, por exemplo, uma linha aí, né, um R0, um outro V, e aquele T é um fator onde você anda só nesse V, né? Então você define ali o R0 no SymPy, por exemplo, a gente definiu aqui um SMP Matrix, 1, e um V, 3 menos 1. Fala então quem é o R, que é o R0, mais um parâmetro T vezes V, lembrando que todos os parâmetros a gente já chamou ele lá atrás, né? Aquele X, Y, aquele primeiro, e pede para ele mostrar o R, né? Então ele vai te dar aqui um array do SymPy, né? Um pouco mais forma vetorial, mas veja que está ali o T, né? Então seria T mais 1, 3T mais 1. Então quando você substitui o T, ele começa a te dar essas linhas aí, onde você pode andar nelas, né? Modificando esse T, você vai andando nessa linha. Um plano, por exemplo, você tem um plano aqui, você tem um vetor normal aí, ele seria esse N, e quando você faz o produto escalar desse N por um ponto P0 que você tem e outro XY, e isso dá zero, né? Isso é nulo. Então você mantém esses XY e esse P0 no mesmo plano. Então, se você fizer aqui, por exemplo, pega um ponto P0, 448, ele está aí no espaço. Agora você quer saber um plano que vai ter que tem um vetor normal 1, 1, 1, e aí quais seriam, por exemplo, então esses pontos x, y, z, né? Então, se eu definir aqui o P0, definir o R, matrix x, y, z, no caso o R seria para me dar esse ponto x, y, z. Então você vai fazer o que? N, que é a minha matriz 1, 1, meu vetor, no caso aqui é unitário, mais 1, 1, dot P0 menos R, né? Ou seja, produto escalar com P0 menos o R, que é o que a gente quer saber. Quando pede para fazer isso, ele me dá essa equação, menos x menos y menos z mais 16 igual a zero. Ou menos x menos y menos z igual a menos 16. Então,
Por exemplo, a gente tem dois vetores, né? Encontre um vetor paralelo à linha que é formada pela interseção de dois planos. E aqui ele te dá esses dois planos. Então, você tem dois planos aqui e tem uma linha de interseção aqui, né? Se você perceber, cada plano tem um normal, né? Vetor normal. Se você joga esse vetor normal lá para a linha que está encontrando, qualquer vetor que tiver nessa linha, ele pode ser perpendicular a esses vetores normais. Você encontra nos livros de cálculo. Qualquer coisa dá uma revisada aí. Então, uma maneira de você achar esse vetor paralelo à linha, você então define o vetor normal 1 e o 2, que tem a ver com esses parâmetros aqui dados pelas equações de plano, e depois faz o produto vetorial deles, porque o produto vetorial vai dar sempre um, um vetor na linha que seja paralelo a eles. Então, pegou que o N1 é menos 3, 6 e 2, multipliquei por menos 1 aqui, e um N2, menos 2, menos 1 e 2, menos 2, menos 1 e 2. Então, quando você faz o cross deles, né, o produto vetorial dos dois, ele vai te dar, então, um 14, 2, 15, que é um vetor paralelo, aí, então, aos dois planos. Vamos, então, para o cálculo vetorial de fato, né, a derivada de um vetor aqui. Então, imagine que a gente definiu um certo vetor R, que ele é dependente de um parâmetro t. Então, ele tem 3t em x, seno de t em y, né? Seno de t em y e t quadrado em z. Então, ele vai me dar essa função. Quando você vai fazer a derivada, né? Deste r com relação a t, então você tem que fazer de cada uma, do x, do y, do z, né? Que é feito pela função diff. Aí você passa a primeira que seria a função que você quer diferenciar, fazer a derivada, e qual é o parâmetro que você vai fazer. Quando faz isso, ele então te dá, né? Ele faz a derivada ali de 3t, que é 3, seno que é cosseno, e t quadrado 2t. Encontrar o ângulo, vamos um exemplo aqui para ver, né? Encontre o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor aceleração. Isso aqui é até interessante, que é algo meio, não muito trivial, né? Não muito intuitivo de perceber. Então, né, vamos pegar aqui esse R que a gente deu, ele é um vetor posição, esse R. Então, para a gente achar o vetor velocidade, a gente diferencia, faz a derivada do vetor posição. E para achar a aceleração, faz a derivada ou da velocidade ou a derivada dupla da posição. Né? Como eu vou fazer o V, já vamos fazer o A aqui em relação ao V. Nós faz o V, que é a diferenciação do R com relação ao T, e vai achar o V. O A seria a diferenciação do V com relação ao T. E vai ter um ângulo entre eles, né? Como é que você pode encontrar o ângulo entre eles? Você pega então o produto vetorial de V com este A, né? Ou seja, da velocidade com a aceleração, divide então pela norma de V vezes norma de A e faz a função inversa do cosseno. Isso vai te dar o ângulo. No caso, eu peço para simplificar aqui, porque ele vai te dar, geralmente simbolicamente, ele te dá as coisas muito abertas, fica meio estranho. Então pede para simplificar, que geralmente, se tiver, ele vai fazer uma simplificação dessa equação. Então vê que ele te dá aqui uma expressão bem chatinha, né, de você conseguir algebricamente. E agora, como você já tem ela em função de t, é só fazer a substituição dos valores, por exemplo. Então vamos substituir aqui θ, que no caso é o meu ângulo que a gente quer saber, θ com relação para valor de t2. E vamos pedir para ele evaluar. Esse eval_f, né, você tem que pedir para ele fazer. Se você pedir só para ele substituir por 2, ele só muda aqui, né? Coloca uns valores aqui. Mas quando você então coloca ponto evaluate, né? Evaluate f, ele faz então o cálculo e te dá um número aqui. Só que é interessante ver a forma, né? Porque isso é para um certo valor de t. Como é que seria para vários valores de t? A variação deste ângulo da velocidade com a aceleração. Então, eu preciso variar o t, né? Então eu vou criar, por exemplo, um parâmetro tt aqui.
Vou com o NumPy criar vários números. Então, vou chamar o linspace, ele vai criar de 0 a 10, dividido em 100 partes aí, igualzinho. Então, vão ter 100 números diferentes, mas indo de 0 até 10. E vou criar uma função a, né? E aí você, para fazer isso, chama o lambdify, fala quem que vai ser a variável dessa função aqui, que é o t, com relação a quem, né? Quem que você está pegando como parâmetro esse A, que no caso é o θ ali, o ângulo. E vai fazer isso para cada TT. E vou pedir para plotar aqui agora com o matplotlib o meu TT, que seria o x, né? Para cada valor de t, plotar o meu A, que no caso seria o ângulo do vetor velocidade e vetor aceleração aqui. Então, quando eu faço isso, né, vejo que ele dá uma coisa bem contraintuitiva, né? Algebricamente é meio chatinho você chegar nesse resultado aqui. Integrais de vetores. Vamos, por exemplo, criar aqui um certo vetor aqui, né? Vetor onde o x é e de t, cosseno t, o y é t elevado à quarta e o z é 1 sobre 1 mais t quadrado. Uma maneira de fazer uma integral simples desse vetor é você chamar o simpy integral com i maiúsculo do que você quer, né? É um vetor, no caso, ele é o SMP matrix, e pedir para fazer o doit, porque sem o doit ele só mostra a integral aqui daquele negócio. Mas quando você pede então para ele fazer, então ele realmente joga a integral para dentro e faz para cada uma. Essa é simples porque ela tem como fazer simbolicamente, mas tem algumas que não dá, não vai. O cálculo ou fica eterno, você manda fazer, pode tomar um café, dormir, lavar a casa aí que ele não termina. Ou ele dá algum erro e você tem que ficar debugando, até descobrir que não é feito. Tem que ser numericamente. Então, um outro exemplo aqui, eu peguei aquela mesma, só que eu coloquei um et quadrado e um cosseno de t ao cubo, e peguei o e de menos t à quarta. E mantive ali a outra, coloquei um 3 a mais aqui só, né? Então vamos definir esse r, ver esse r, né? Tá aqui, ó, et quadrado, cosseno ao cubo de t, e menos t ao cubo, pois t à quarta. E de menos t à quarta e 1 mais 1 sobre 3 mais t quadrado. Se você pedir para fazer isso aqui, ele vai ficar girando, ó. Ele não para não. Pode deixar aqui que ele não termina. Pedir para ele parar aqui. Ele não termina. Então, vamos, por exemplo, integrar ele de 0 a 4 para fazer. Então, sempre que você for fazer numericamente, você tem que criar, digamos, sua função numérica, né, para fazer isso. Então, você chama o simpy lambdify, o r, então, com relação ao t. Eu vou pegar aquele r que a gente definiu e vou fazer um lambdify dele, né? Agora com o lambdify, esse lambdify é bom também, né? É bom lembrar isso, que agora você pode passar um parâmetro para ele e ele calcula para você. Você não precisa usar aquele ponto subs, né? É isso que o lambdify faz. Então, se eu pegar o R1 e colocar 3 aqui, ó, veja que ele vai pegar esse array, vai colocar no lugar de ter 3 e vai fazer a conta para mim. E a maneira de fazer essa integral, numericamente, aí começa a entrar o SciPy. Essa função aqui, quadvec, ela é do SciPy. Então, para esse tipo de função aqui, você pode chamar o quadvec, você coloca a sua função do tipo lambdify, do tipo Python, e coloca aí os limites de integração, né? Que no caso de 0 a 4. Aí eu coloquei esse 0 aqui, mas vamos sem ele para explicar isso. Quando você pede, ele vai fazer isso. Vê que ele te dá um array e ele também te dá um outro número, né? Esse array aqui seria a integral que ele faz numericamente, e de 0 a 4. Isso aqui é um erro relacionado a esse processo numérico. É um erro de 1.610 a menos 5. Então tem 4 zeros, né? 0,0001. Então, se você quiser ver só a finalização, sem o erro, você pega então
primeira posição desse array completo, né? Que no caso é a integração. E a segunda posição, que seria 1, é o erro, né? Então você pede o 0, ele vai te mostrar só o array. Você pedisse 1, você pega o erro desse método aí numérico de resolver integrais. Outra coisa também vista geralmente em cálculo 2 aí seria o comprimento de arco, né? Que é uma integral aí de um certo A até B da raiz, né, do comprimento, que pode ser vista como a raiz de dx dt passando por um outro parâmetro, né, da soma dos quadrados, tira a raiz e faz com relação a dt. Então, vamos a um exemplo aqui. Encontrar o comprimento de arco de um vetor 0, t quadrado, entre 0 e 1. Então, você define o seu R, né? Novamente aqui a gente vai fazer uma que dá para fazer com o integrate. Então, você faz o matrix e é simples, é só passar aqui, né? Ou seja, quem é o x é o 0, o y é o t e o z é o t quadrado. Aí você chama quem? A diferenciação de R, você faz a derivada de R, né? E pega a norma dessa derivada. Ou seja, você faz a derivada de R, que ele vai te calcular isso, e pega a norma para tirar a raiz quadrada dele. E passa então os limites de integração para t, né? Então abre a tupla aqui, t entre 0 e 1. Faz isso, o SimPy vai te calcular e vai te dar isso aqui. Acho que ele não tem como simplificar. Isso aqui é onde chega mesmo. Mas às vezes não vai ter como, né? Por exemplo, vamos meter um exponencial aqui, função trigonométrica, né? É a mesma coisa, só que agora o x é elevado a t, o y é sino de t e o z é t a quarta. Então você define de novo, do mesmo jeito, SMP matrix, chama o E de t do SimPy, o seno e o t4. E aí lembra, toda vez que você vai fazer uma por numérico, você transforma ele em função do tipo Python, pelo Lambdify. E o SimPy tem essa função Lambdify aqui. Então eu chamo um R numérico, R num, Lambdify com o parâmetro que vai ser que vai ser a variável, né, que é o t. E quem que eu quero fazer o Lambdify? Vamos fazer logo daquela norma lá, né? Então é a derivada de R com relação a t e pega a norma disso. E depois utiliza a função quad aqui. Pode ser a quad. Quad do R num de 0 até 1. E ele então vai te dar, novamente, né? Ele te deu aqui dois números. Ó. Ele te deu a integral, como ele já faz a norma, ele vai te dar um resultado só mesmo. Ele não vai te dar um vetor. E ele te dá o erro associado a esse método aqui. E elevado a menos 11, né? 10 zeros aqui antes do 3. Então, se você quiser só o resultado, você pega aí a primeira posição, que é o 0, e ele te dá. Né, e vamos ver outras quantidades aí com relação a essas coisas com comprimento de arco e tudo, né? Então, se você tem um certo ds aí, cujo comprimento de arco é ds/dt, e a gente chama ele de um certo v, né? O vetor tangente unitário, é isso aí, vai ser o dr/dt 1 sobre o módulo desse dr/dt, que seria a mesma coisa que pela definição que a gente deu aqui, né? Seria uma coisa que o vetor dividido pelo módulo dele. Uma curvatura capa seria o módulo da derivada desse vetor tangente unitário com relação ao tempo, vezes 1 sobre o módulo do v. E um vetor normal unitário, essa curva, seria a derivada do vetor tangente unitário dividido pela sua norma, né? Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos encontrar os valores acima aqui, né? O t, o kappa e o n, para a seguinte R aqui, seguinte superfície. Então definido aí os símbolos, você começa a definir então aquele caminho, né? O caminho era o A cosseno t, né? O superfície A cosseno t, ET, B seno t, CT. Então, você faz aqui o R, né? A cosseno t, ET, B seno t, CT. Pede para mostrar ele para gente, né? Confere, isso aí mesmo. E pega então, por exemplo, vamos calcular o
o vetor tangente aqui, ele seria então o quê? Quem seria, por exemplo, aquele V, né, primeiro nosso? Quem que é o módulo, o V é a norma do drdt. Então, eu faço a derivada de R com relação a t e chamo de V, e a norma, então, é esse V norm, jeito de chamar. Feito. Então, o meu t é o V pelo V norma, calculou. A minha curvatura é a norma da derivada de t 1 sobre a norma, né? Então, kappa é a derivada do tzão que a gente calculou aqui com a norma dele, em relação até a norma dele, dividido pelo V norma. E o nosso n é a derivada do t com relação a t, está aqui, dividido pela norma dele. Então, dividido pela derivada de t com t norma. Então, ele vai fazer todos os valores aqui. Então, se eu, por exemplo, peço para ele me mostrar o t, ele vai me dar isso aqui que seria bem enjoado de fazer algebricamente. Você vai para o kappa, opa, um casinho, kappa, aliás, kappa. Vai para o kappa, né, ó, piora, né? Olha o tamanho disso, ainda é uma norma com vários quadrados, um raiz. E o n é maior ainda. Ele te dá essa expressão bem chatinha. Aí aqui agora, se você tiver os parâmetros, né, t, a, b e c, ele consegue calcular então para vocês. Então, por exemplo, se a gente substituir o t por 2, o a por 4, né, utilizando esses subs. Então você chama a função que você quer, ponto subs e vai colocando o que você quer mudar. Como tem mais de um, você abre colchetes, abre e fecha. E entre parênteses você faz as tuplas para cada um, né? Então, por T, 2, uma tupla. Por A, 4, outra tupla. Por B, 4 também. E por C, 5. E pede para ele fazer um evalf, senão ele vai simplesmente, se você não coloca o evalf, ele vai te dar isso aqui de novo, mas mudando o T, o A, o B e o C para cada um desses números. E o evalf, ele realiza o cálculo e te mostra, né? Aí você faz isso, ele te joga um número aí, então. E vamos supor que a gente quer, então, plotar isso para ver como é que é, né? Por exemplo, para vários T's. Então a gente trava o A, o B e o C e quer saber como é que vai ser a correspondência disso para T. Então eu vou definir um TT aqui, né, um NumPy space, de 0 até 2, dividido em 100 partes, então vai ter 100 mais bem pequeno dividido. Defino um KK, que vai ser o meu kappa num. Lembrando que aqui para isso funcionar, você tem que colocar ele numericamente. Então você chama o Lambdify, fala quem que vai ser modificado aí, quem que você pode passar para essa função, né, que ele vai funcionar como uma função do Python agora. Então eu coloquei o A, o B, o C e o T, né, T. E quem que é que vai virar essa função, que é o kappa. Então você faz isso, aí faz novamente aquilo, né, para plotar isso e ver como é que vai funcionar. E aí então chama o kappa, deixa o TT, que ele vai então fazer para vários. E no caso eu travei o A e o B e o C, como 1, 2 e 3. E pede para plotar. Aí veja que ele te dá essa função aqui também, né? Esse gráfico que não seria muito trivial você ver assim, olhando aquelas equações. Derivadas parciais também é algo que ele faz bem. Então você define aí os símbolos x, y, v. Tem que sempre definir os símbolos para fazer simbolicamente. Mesmo que não dá, facilita. Depois o numérico você começa a chamar as equações, as funções que você precisa. Então, imagina que você tem uma função xy, y² seno de x mais y. Então você define ela, né? Já definimos os x, y, z, define ela. Y é igual a um y² vezes seno de x mais y. E pede para ele fazer então, a derivada de f com relação a x. Diff fx. E ele vai te dar então a y tem relação a x, está multiplicando, passo para fora a derivada e deriva seno de x mais y, que é cosseno de x mais y vezes a derivada de x mais y, que dá 1.
Se você quisesse fazer com relação a y, derivar com relação a y, então a mesma coisa, mas agora f, y. E ele então faz. Aí a derivada já... Você tem que derivar primeiro y quadrado, multiplica por seno de x mais y, depois deriva cosseno seno de x mais y, multiplica por y quadrado. E também dá para fazer derivadas concatenadas aí, né? Tipo del f del x, né? Essa aqui, por exemplo, daria esse negócio doido aqui, se eu quisesse del f del x del y, né? Ele consegue fazer também essas múltiplas. A regra da cadeia também ele consegue fazer, só que aí você já tem que começar a definir os x, y, z como funções. Tem que dizer que são funções. Então, você define, por exemplo, um parâmetro t, vai ser um número real aí, e um x, y, z, w, v, a gente vai colocar os vetores como w, v, como símbolos, mas você lembra aqui, né, coloca esse parâmetro CLS do SymPy como o SymPy Function, fala que é uma função. Então, vamos supor que meu x, y, z sejam funções paramétricas em relação a t, e o meu w é uma função de x, y e z. Então vamos encontrar a derivada de w com relação a t. Aí você vem, chama o x e fala que ele é um x de t, mesma coisa para y para z, e fala que o w é de x, y, z. E simplesmente pede para ele derivar, fazer a derivada de w com relação a t. Como já está, ele pega e faz a regra da cadeia aí e te dá a expressão. Aí vamos, por exemplo, dizer que eu tenho uma certa função w, que ela é x ao quadrado, mais e elevado a y vezes seno de z. E eu quero fazer essa derivada. Como é que você vai fazer ela? Você vai dizer então para ele que você quer diferenciar o w1 com relação a t, só que substituindo... Aí ele vai te fazer isso aqui, vai te dar essa expressão grande. E aí você substitui quem agora? Né? Abre parênteses e abre o colchete para dizer, e mostra as tuplas, uma para x, uma para y, uma para z. Aí a tupla de x vai ser a seno de t, né? Eu tô querendo fazer essa modificação, né? A minha y é um seno de um cosseno t, e o meu z é um t quadrado. E eu peço para ele fazer isso, porque se você não pedir para ele fazer isso, ele vai te dar a expressão aberta total. Mas veja que ele faz, né? Deixa eu ver se ele simplifica aí, se tem como. Simplify. Não muito. Mas veja que com esses x, y, z parametrizados, né? Um é o x é seno, cosseno e o z é um t quadrado. E a minha função de w1 é isso, né? É um x quadrado mais ey seno z. Ele consegue então utilizar aí a regra da cadeia, simplesmente falando, né? Pede para derivar o w com relação a t e troca os x ali pelas funções deles. Gradiente também, algo estudado em cálculo 2 aí. Gradiente ele já depende de sistema de coordenadas, né? Então aqui você tem que chamar uma função chamada coord x3d. Simplesmente chama ela. Se você quiser estudar ela depois, vai ler um pouco lá no documentação. Aí você chama, fala que é um certo C aí, coord x3d, essa é a expressão para ela. E agora você tem que sempre lembrar de quando for colocar, quando precisar fazer isso, né? Você tem que colocar um c.x, c.y, c.z. Então, vamos supor que a função ela é um x seno de y. Você vai fazer um c.x vezes simpy seno de c.y. E o gradiente é simplesmente gradiente de f. E ele faz aqui. Esse c, ele vai pegar os versores, né? O i, o j e o k. E vai fazer certinho. E você pode passar isso aqui para uma forma matricial, né? Isso aqui está uma forma algébrica aberta, que é só colocar um ponto to matrix C. E ele te dá isso. E aí, uma vez que você tem isso, você substitui o y ou o x e ele te dá a função. No caso aqui, você substitui cy por 1
ele vai me dar aquela mesma, mas seno de 1, cosseno de 1. Deixa eu ver se... se eu colocar o eval f, ele faz a conta e me dá. Aqui no caso depende do x, né? Ainda. Isso aí. Já uma derivada direcional aí, né? Para você encontrar o longo de uma superfície. Também é a mesma coisa, tem que lembrar de colocar com relação ao C, né? C.I, J e K. Então eu crio um vetor aqui 4i, 3j, 2k. E eu peço então para normalizar ele. E ele faz a normalização, né? Porque eu tenho que fazer o gradiente de f e multiplicar pela normal, né? Por ele normalizado. De maneira que a norma dele seja 1. E aí então é só fazer para fazer a derivada direcional, o gradiente de f, produto escalar com u. Então, ou seja, gradiente de f, só chamar ponto dot u, que é o produto escalar. E ele te dá a expressão aqui. Outra coisa que dá também é analisar aí extremos, pontos de célula, né? Para saber se está no máximo local, no mínimo local, ponto de célula. É bem parecido, né? Você tem que sempre chamar e definir as suas variáveis. Então, xy, só que aqui é bom lembrar que ele tem que ser real, número real. Define seu f, então vamos lá, um f, né? Um x ao cubo mais 3xy mais y ao cubo. Ele vai te mostrar a expressão simbólica. Ele tem uma função que chama solve, SymPy, né? Tem uma função que chama solve. Então, por exemplo, se eu pedir para resolucionar essa equação, pegando a derivada de f com x e a derivada de f com y, ele vai te dar a resolução para menos 1, x menos 1, y menos 1 e x0, y0. Ele vai te resolver essa equação. Vai encontrar os máximos e mínimos aqui. Então, por exemplo, agora vamos pegar os fxx, fy e fxy. Né? Então, fxx seria duas derivadas de f, né? Com relação a x e a x, a y com y e y, e a xy alternando. Ele vai fazer. Então, vamos, por exemplo, testar o primeiro ponto. Ponto x igual a menos 1, y igual a menos 1. Então, se eu substituir em xx menos 1 e y menos 1, ele me dá menos 6. Então, f de x é menor que zero. Agora, se eu fizer o f de x, f de y, menos f de xy, o 2, o que ele vai me dar? E aí eu substituo por aquele ponto, ele me deu 27, que é maior que zero. Então, se o fx é menor que zero e aquela subtração é maior que zero, então eu tenho um máximo local, esse ponto menos 1 aqui. E assim você pode então ficar analisando máximos e mínimos aí das funções bem rapidinho aqui com o SymPy. Outra coisa também muito importante em cálculo, até em física, são os multiplicadores de Lagrange, né? Vamos supor que você queira minimizar uma função f aí sujeita a uma certa restrição g. Para isso você vai ter que resolver duas equações, né? Aqui o gradiente de f seja igual a um certo lambda gradiente de g e que a sua função g é zero, que é a restrição. Então vamos supor, por exemplo, que você tem uma sonda aí viajando no espaço, que ela tem um formato de um elipsoide. Tá ali a equação do elipsoide. Quando ela se aproxima do Sol ali, a temperatura na superfície dela é dada por uma equação aqui de XYZ. Também está dado aqui. Vamos tentar encontrar então qual que é o ponto mais quente da superfície. Então a gente quer um máximo, né? Por exemplo, aqui no caso, quem que é o G? Quem que é a minha restrição? A minha restrição é o elipsoide. Então, isso aqui, menos 16 tem que ser igual a zero. E quem que é a minha f, que no caso é a função de t, que eu quero achar o máximo, é a função dada a temperatura aqui da superfície que foi me dado.
Então você começa definindo o sistema de coordenada aqui, pelo SymPy, coord x3d. Aí vamos definir agora, por exemplo, é um lambda, né? Que a gente tem que ter o lambda do multiplicador de Lagrange. Então eu defino um lan, que eu vou chamar de que é o lambda. Pode chamar o barra lambda aqui. Defino meu g, que é aquele 4x² mais y mais 4z menos 16. E defino meu f também. Então qual que é a minha primeira equação? É o gradiente de f menos lambda gradiente de g. Então eu defino ela aqui, gradiente de f menos lambda gradiente de g. E passo a minha equação 1 para forma matricial. E a minha equação 2 é o próprio g. E eu quero então resolver para a minha equação 1 e equação 2. Então vamos ver quais são as soluções que ele me dá. Aí ele me dá várias soluções aqui, que seria para os lambdas, né? Então para cada solução aqui, eu quero que ele resolva para mim, faz a conta, para ficar mais fácil de eu ler isso aqui. Então, for, né, para cada sol em sols, quem quer sols? É o meu solve de equação 1 e equação 2. Mostre para mim, então, o meu f, substituindo aquela solução, né, pegando quem? O meu f, esse o, substituindo aquela minha solução, porque ele te dá x0, y0, z-2, lambda 1. x0, y0, z2, lambda menos 1. Então, faz essa substituição para mim, né? Substitui para cada solução em f e resolve para mim. E quando ele fizer isso, ele vai me dar o número de soluções que ele achou, e o meu máximo aqui seria 645,25433. Imagino que aqui esteja até em Kelvin, mas essa é uma maneira de você utilizar aí resolução por multiplicador de Lagrange com SymPy. Integrais múltiplas também é algo visto. Aqui também tem que lembrar de algumas coisas, porque aqui começa a ter os problemas de não resolver simbolicamente direto. Tem que ficar fazendo bastante daquela parte numérica. Então você começa definindo as símbolos, fala que f é um certo f de x, aí mostra a minha função, né, que no caso aqui ela é x porque eu dei ela aqui, a gente está fazendo um exemplo, né, aqui ó, x, dz, dy, dz. Show? E aí agora vamos integrar. Essa integração é simples, dá para fazer ela só substituindo. Então é o integrate de quem? De f, e aí cada coordenada você muda por uma tupla, né? Então, e aí tem que ser na ordem. Então, quem que vai ser feito aqui primeiro? É integral com relação a z, depois com relação a y, depois com relação a x. Então, quem que é o meu... quem que vai ser os meus limites de integração do z? É o 3, 4 menos x² do y. Então, você vai dizer que o z vai ser mudado por 3, de 3 até 4 menos x² menos y². Depois o y vai ser mudado com relação a 0 e até 1 menos x², e o x vai ser mudado de 0 a 1. E pede para ele simplificar, porque senão ele vai te dar uma coisa bem estranha, né? Apesar que ele fez, né? Precisou simplificar e é 1/8. Mas, geralmente ele te dá expressões abertas, você precisa pedir para simplificar. Ou te dá coisas muito grandes. Só que nem sempre é possível, né? Vamos meter uns exponencial aqui e uns trigonométrica. Então mantém praticamente as mesmas, né, os mesmos limites de integração e modifica a função ali. Agora eu vou chamar o SciPy Integrate e vou importar dele o TPL Quad. É uma função que faz numericamente. Aqui você tem que definir a função de maneira como uma função de Python, ou seja, lambificar ela, né? No caso do SymPy tem aquele Lumpify, aqui não tem, mas faz a mesma coisa. Então você fala que o f é uma função do Python, lambda, isso é o que vai fazer esse lambda, onde você vai ter z, y e x, tem que ser na ordem da integração também, por isso z, y, x. E a função, né, 2 pontos, e a minha função é aquela, x elevado a menos y, cosseno z. E aí então você vai chamar TPL quad. Primeiro vem a função que você quer fazer integral, a integral tripla, múltipla. De quem? Aí,
O primeiro é de 0 a 1, que é o x. O segundo, você vai fazer uma função x0 e de x a, 0, a 1 menos x quadrado. Você tem que dizer, porque isso vai variar, né, com relação a 1 menos x quadrado, que é uma função. E dizendo quem são as variáveis. No caso aqui os dois são x, né? Então você coloca lambda x. E no caso do z, que vai ser a primeira, vai de 3 até 4x quadrado menos y quadrado. Então você fala que tanto o xy tem que ser 3, essa conta, vírgula, e o lambda xy tem que ser 4 menos x quadrado menos y quadrado. Né? Veja, é sempre isso, né? O limite de integração menor para o mais alto. Mas nesse caso, para utilizar essa forma numérica do SciPy, você tem que transformar para a função falando como é que vai ser. E é assim que faz. E aquele esquema, né? Toda vez que faz numérico, ele sempre te dá o resultado e o erro do processo numérico que ele faz. Aqui eu só quero o resultado, por isso aquele zero ali entre colchetes. Então, quando faz isso, ele te calcula essa integral e te mostra um resultado numérico aqui. Integrais e campos vetoriais, né? Vamos, por exemplo, primeiro as integrais de linha escalar. Então, vamos supor que você tem um certo R de t, e ele depende de um G de t, de um H de t e de um K de t. E você quer saber então a integral de linha de f de x ao longo daquela curva, então seja a integral do f de x em relação a aquela curva, né, essa curva C, é uma integral de a até b dessa função de g de t, h de t, k de t, dr dt, dt. Então, você define primeiro o t, vai definir tudo, mas aqui começa uma diferencinha também. O t vai ser só um parâmetro real que você muda. Então, você fala que ele é um parâmetro t real, e os seus x, y, z e f vão ser todas funções. Nós falamos que eles são funções, né, pelo CLS, e também o real é true deles. Define eles, x de t, y de t, define o R, já tá que é uma matriz, x, y, z, e fala que o f também é um f de x, y, z. Quem então, por exemplo, vai ser sua integral? É a integral do f vezes a derivada de r com relação a t. Eu esqueci aqui da norma, na verdade, né? Esse dr dt aqui, o módulo, é o f módulo dr dt. Então é o f vezes a derivada, o módulo, a norma, né? Módulo da derivada. Então essa é uma integrando, né? Quem que é uma integrando? É f derivada de r dt. Vamos ver quem que é esse meu função que será integrada. Essa raiz quadrada disso aqui tudo é f de xt, y, t, zt. Então, por exemplo, vamos supor agora que o meu R tem uma equação agora geral, né? Vamos supor que meu RT é um cosseno t, seno t, t, e que meu f é um 2xy mais raiz de z. E que eu quero fazer isso de 0 até 2π. Esse caso vai dar certo fazer simbolicamente, né? Eu vou fazer dos dois jeitos, porque geralmente não vai dar. Esse era o meu integrando. Quem que vai ser o meu integrando com relação a esse RF que eu dei? Então eu vou chamar de integrando 1. Vou pegar o meu integrando anterior, que é esse aqui, e vou fazer substituições. Substituição de quem? Abre a tupla. Quem que é o f? O f é o 2xy mais raiz de z. Quem que é o x? É o cosseno t, que está aqui no r. O y é o seno t e o z é o t. Aí tem que pedir para ele fazer isso, ponto do it, porque senão ele te dá uma forma bem geral e estranha, e simplificar de preferência. Terminou isso? Então agora você vai integrar. Isso aqui você vai te dar o integrando que você quer, né? E aí para integrar, chama o simpy, integrate, integrando 1. E aí quem que vai variar aqui? O t. O t então vai de 0 a 2π. Então t de 0 a 2 SampyPi, SMPPi, ele faz. E ele te dá o cálculo. Acho que não tem como simplificar isso aqui. Tem, dá 8π elevado a 3 meios sobre 3, né? Ou seja, 8 raiz de π ao cubo sobre 3.
Só que nem sempre é possível. E aí como é que você faz? Novamente, você chama o seu integrando, né? Vamos pegar outra função aqui. O R agora é 3 cosseno t, 2 seno t e elevado a t sobre 4. E o F o mesmo. Então você cria o seu integrando, né? Quem vai ser integrado. Faz substituições correspondente ao que você tem. Pede o do it, pede para simplificar e vamos ver quem é esse integrando aqui. Ele te dá essa fórmula aqui. Que integrar é meio enjoadinha. Aí para fazer a função numérica, tem que lembrar, sempre você tem que passar ele por uma função de Python, né? Então você faz o lambdify, no caso do SymPy tem o lambdify, chama ele, chamar de integrando numérico, integrando 2, só que na forma numérica. Lambdify, o t vai ser o parâmetro que vai variar, e quem vai ser transformado é integrando 2. E a função quad do integrando 2 de 0 a 2π. E aí, novamente, né, ele vai te dar o número e o erro, porque eu quero só o resultado. Então, ele calcula e te dá o resultado aí dessa integral. Então, por exemplo, aí já é o caso vetorial. Né? O caso vetorial já tem que falar que algumas funções são funções e já começa a ter x, y, z para cada parte da função. Né? Então, você tem que dividir aquele f, que antes era um só, você tem que dividir em fx, fy, fz, né? F1, 2 e 3. Então, você define o t, define o x, y, z e o f agora você define como F1, F2, F3. Para chamar eles aqui, não pode esquecer da vírgula. O x, y, z e o F1, que é o primeiro, não precisa, mas depois tem que ter vírgula, F2, vírgula, F3. Lembra que eles são funções, fala que são reais. Define cada um. X é um x de t, é um y de t e os f é um de x, y, z. O meu R agora é uma matriz de x, y, z e o meu F é uma matriz de F1, F2, F3. Definir isso aqui. Quem então é o meu integrando de acordo com a teoria aqui? É o meu F, produto escalar com DRDT. Então, quem que é o meu integrando é o F, produto escalar, ponto dot, com relação à derivada de R com T. SMP diff de R de T. E ele vai me dar esse integrando aqui de forma geral. Então, se eu tiver um certo F, raiz de Z, menos 2x raiz de Y, e um R, t quadrado T4, e eu quero saber aí entre 0 e 1, então você define o seu integrando 1, que ele é o que? Integrando a fórmula geral, faz as modificações de F1, F2, F3, X e Y, né? com relação ao R e o F. Faz essas modificações, pede para fazer para simplificar, e aqui vai dar certo. Se você integrar pelo integrate do SymPy, ele vai conseguir fazer. Integrando de t0 a 1, né? A tupla t0 a 1, para dizer quem que vai variar e de onde até quando. Até onde. Ele dá menos 1/5. Se você quiser ver esse integrando T1, ele te dá essa expressão aqui. Agora, vamos a um caso que não daria. O f agora é raiz de módulo de z, menos 2x raiz de módulo y, e o r de t agora é uma função, já tem uma função trigonométrica aqui. E ele vai ser entre 0 e 2π para t. Mesmo jeito, você cria o seu integrando, fazendo as substituições corretas aí para cada um, pede para fazer e simplifica. Como é numericamente, transforma para lambda, né, para ser uma função do tipo Python. Eu chamo eles de integrando 2 na versão numérica, integrando 2 numérico. Faz o lambdify dele do 2, né, com o t variando, e usa a função quad para fazer essa integração. E ele então te dá o resultado. As integrais de superfície, outro tópico também. Então vamos supor que você tem a área de uma superfície aí parametrizada por um certo V, é um R de UV. Tem um ponto aqui, mas vírgula. Ela é a integral na superfície do módulo do produto vetorial entre a derivada desses vetores, do dr com o dv, né? Deu dv. Então, a integral superfície dessa função escalar
de uma função escalar g, ela é dada por integral de g de R e V vezes o módulo do produto vetorial das derivadas de R, cada uma com U e com V. Então, se você tem um R de xy, que é um xy e x quadrado mais y quadrado. E então vamos passar ele, por exemplo, a ρ e θ, né? Para ele ficar mais fácil aí calcular polares. Ele é um ρ cosseno θ, um ρ seno θ e um ρ quadrado. Então eu defino meu ρ e meu θ. Para fazer a definição utilizando os comandos barra e θ, é bom colocar esse R aqui. Às vezes não precisa, mas é bom colocar. Então você faz o SMP Symbols, R, aí abre o aspas simples e faz barra ρ barra θ, como se fosse definir um XY. Coloca R real e esse pós como true. Já o seu x, y, z e g são símbolos e são funções. Então você lembra de definir eles como funções. Aí fala que o x é um x de ρ θ, eu chamei o θ de θ, e o z é um z. O g é um g de x, y, z. E o seu R é uma matriz de y, x, y, z, né? Tá aqui o meu R, x, y. Definindo eles, vamos definir o integrando. Então, integrando, para eu calcular a integral da superfície, é o g e o módulo, né? Então, é aquele meu g multiplicado pela derivada de R com ρ, produto vetorial com a derivada de R com θ. Né? Porque antes eu estava em UV, eu passei para ρ θ. Então vai ser a mesma coisa, mas agora o dr de ρ vetorial dr de θ. E a norma disso. Né? Então eu pego a norma desse produto vetorial aqui e faço, e ele vai me dar o meu integrando. Então vamos ver a forma desse integrando. Né? Ele dá uma raiz quadrada dos módulos ao quadrado e o meu g aqui por fora. Uma vez que eu tenho essa fórmula geral, eu faço as substituições. Se ele for uma função que o SymPy faça, faz normal. Então é só fazer as substituições de g correta, né, com o problema que você tem, de x, y e z. Pede para fazer simplificar e ele vai te dar um resultado. No caso, deu para fazer. E esse é o integrando. Aí você quer a integral, né? Você faz o integrate do integrando e coloca os dois parâmetros que vão variar, que no caso é o ρ e o θ. E lembrando que tem que ser na ordem. Primeiro seria o u, que é o θ, e depois o ρ, que é o v. Foi assim que a gente fez, né? De ρ e θ, exatamente. Ó. Então primeiro é o ρ, depois é o θ. Primeiro é o θ, final ρ. Então o θ vai de 0 a 2π e o ρ vai de 0 a 1. Que foram as definições ali. Feito isso, ele calcula e te dá um resultado. E aí, se não tiver como fazer assim, você chama o SciPy lá, faz o integrando numérico, fala que ele é uma função nome de phi e pede para funcionar esses θ e usar o quad. Integral de superfície, agora com vetorial, né? Vamos supor que você tem uma função vetorial g de r e você quer a integral de superfície dela. Ela vai ser dada pelo produto escalar do g, e agora é vetorial, com o produto vetorial dos dr, du, dv. Isso aqui geralmente o pessoal usa muito falar que é o fluxo, né? Então você tem tipo um campo elétrico, eletromagnético passando em uma área, você quer calcular o fluxo dele, você faz essa integral de superfície aí. Você tem a superfície, faz a integral desse campo nela. Você saber aí o fluxo desse campo através daquela superfície. Então, imagina que você tem aí uma parábola em 2 dimensões, xy, x quadrado mais y quadrado, faz a mudança para o ρ e θ, e vamos supor que o seu campo vetorial ele é do tipo y quadrado z e 0. Você quer então encontrar o fluxo de g, de maneira que o ρ vai de 0 a 1 e o θ vai de 0 a π. Então você define o ρ e o θ daquele jeito, define os seus x, y, z, mas agora o g, você tem que dividir ele em G1, G2, G3. E depois falar que o G é uma matriz de G1, G2, G3.
Aí fala quem são os x, y, z, fala que os G1 são de x, y, z, e define o seu R, falou que o R, depois você modifica ali na hora do integrando, fala que o R é uma matriz de x, y, z, e o G é uma matriz sim, é um array, né, um vetor de G1, G2, G3. Quem que vai ser o seu integrando? É o G, é produto escalar do produto vetorial. Então você vai fazer o g.dot, dot é para fazer o produto escalar, de quem? Do produto vetorial, que é o derivada de r com ρ, vetorial, derivada de r com θ. Então, derivada de r com ρ, cross derivada de r com θ. Esse resultado você faz o produto escalar dele com g, e vai te dar o seu integrando, né? Função que você vai integrar. Ah, eu não defini aqui, ele vai dar erro mesmo, né? E aí ele te mostra se integrando, né? Ele faz a fórmula geral que é bem chatinha. Então quem que seria o seu integrando 1, substituindo agora aqueles g? Então faz o integrando subs, o g1 aqui é o y², o g2 é o z e o g3 é o zero. Então g1 y², g2z, g3 zero. O x é o ρ cosseno θ, y é o ρ seno θ e o z é o ρ². Faz isso, simplifica e me mostra entregando 1. Te dá essa função. E isso aqui dá para fazer o integrate. Integrando 1 do θ indo de 0 a π e do ρ indo de 0 a 1. Do ρ indo de 0 a 1. Pede para fazer e ele te dá o resultado. Então assim, novamente, né, com NumPy, SymPy e SciPy, você consegue fazer muita coisa de cálculo, tirar às vezes dúvidas, principalmente se você está no exercício que não está saindo, você não sabe se ele dá para fazer, se não dá para fazer, se você está próximo do resultado. Então, saber programar em qualquer linguagem, né? Mas o Python ele é bem tranquilo com isso, ele tem muita coisa, tem uma comunidade muito forte também. Então, saber programar com Python é muito bom para te ajudar aí a não só resolver os problemas que você deve fazer algebricamente para aprender, fazer por definições e tudo. Depois que você fez isso, começa a usar mais isso aí, corta, não perde tanto tempo, né? E utiliza o Python.